Bem, irmãos, é uma honra para mim estar aqui de volta. A Ranieri e a Viviane, que estão ali, sabem quanto que eu amo a minha cidade, amo o meu país, mas o Porto está bem no coração também. Então, e a igreja de Matosinhos, Igreja Batista de Matosinhos, a forma como nos receberam, a mim, a minha família, de forma carinhosa, de braços abertos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, a forma carinhosa como vocês nos receberam. Não podia passar esse momento sem dar esse agradecimento a essa igreja que de forma tão calorosa nos receberam. E eu espero que todas as vezes que nós estivermos aqui, possamos estar de volta aqui com os irmãos, como estamos fazendo agora. Amém? Muito bem. No decorrer do nosso dia a dia, nós temos muitas demandas, muitas vozes nos cercam, dizendo o que nós devemos fazer, o que nós devemos pensar, como nós devemos pensar e como nós devemos agir. E a palavra ela traz um alerta a quem nós devemos ouvir, a quem nós devemos seguir ou com quem nós devemos caminhar. E enquanto pensava num texto, às vezes a gente quer trazer algo mais rebuscado, mais no nível teológico, como Romanos, vocês têm estudado na escola bíblica, mas eu não consegui trocar esse texto quando eu pensava em trazer uma palavra. Eu vou pedir ao João que possa ler João 10, de 1 a 8. O livro é de João, quem vai ler é João, ok? Não o mesmo autor, mas... Então, vamos abrir as nossas Bíblias em João, no capítulo 10, de 1 a 18, e tentarmos ouvir a voz que nós realmente deveríamos estar ouvindo e seguir aquele que nós deveríamos estar seguindo. João 10, de 1 a 18, João, por favor. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas e as traz para fora. Quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos neste domingo reunidos com a Tua palavra aberta e termos oportunidade de falar do Senhor, do Teu amor, do Teu pastoreio, pastoreio do bom pastor. Nós te louvamos e bendizemos o Teu nome por tudo que Tu já tens feito na vida desta igreja e que Tu possas fazer muito mais, alcançando aqueles que ainda estão lá fora, como este texto fala também. Tu possas trazer muitas outras ovelhas, muitas outras pessoas para que conheçam o bom pastor que é o Senhor Jesus. É que nós choramos e te pedimos em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Bem, Jesus, o bom pastor, é um título claro neste texto
E Jesus, ele pega uma figura de linguagem, ele pega uma ilustração e pega essa parábola de algo que já vinha sendo usado há muito tempo. O pastor, a ideia do pastor e a ideia das ovelhas é uma ilustração muito antiga, que ela tem sua origem no Antigo Testamento. Jacó chamou o nosso Deus de pastor. Davi, no Salmo 23, eu vou ler aqui, se os irmãos quiserem acompanhar, mas ele diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele começa a descrever o que designava o pastoreio desse pastor. Deus, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me junto para as águas de descanso. Ele refrigera a minha alma e guia-me pela vereda da justiça, por amor ao seu nome. E ele continua dizendo que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor Deus estava com ele. O Senhor Deus está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consola. E, por último, ele fala, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários e unge minha cabeça com óleo. O meu cálice transborde. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Esse salmo é dedicado justamente para buscar entender as nossas pessoas enquanto ovelhas e o Senhor enquanto pastor. E depois, no Antigo Testamento, é cheio. Asaf usa essa expressão, Isaías usa, Jeremias usa, o Salmo 100 usa e muitos outros. O Senhor, ele é chamado de o pastor de Israel, aquele que guiaria a lugares, a caminhos de descanso. E vale a pena nós entendermos o seguinte, que Israel não tinha nem onde descansar a cabeça. Israel peregrinava pelo deserto. E Deus se denominava seu pastor, aquele que iria diante deles, na frente dele, abrindo caminho, levando eles para pastos. Em determinados momentos, o Senhor Deus dá água para eles. Em determinados momentos, Deus dá alimento ao povo de Israel. Então, essa analogia, essa figura de linguagem do pastor, ela era uma figura muito conhecida de Israel. E Jesus pega essa figura de linguagem justamente para trazer alguns ensinamentos ou elucidar para apontá-lo como verdadeiro pastor. A estrutura deste sermão, ela tem uma estrutura básica de uma parábola. A primeira é Jesus, o bom pastor, contando a parábola. Depois, Jesus, pastor, explicando a parábola. E, por último, ele aplica a parábola. Então, vamos à primeira parte. Vamos à parábola onde o pastor conta a parábola. O João já leu do verso 10, de 1 a 6. Jesus vai ilustrar a sua missão na terra, descrevendo duas formas de entrar num aprisco. Ora, os irmãos aqui conhecem muito mais, vocês têm uma vista muito mais bucólica e muito mais campestre do que nós temos numa cidade como a minha. Então, nós sabemos que o curral ele só tem uma entrada. E Jesus ele vai fazer essa comparação daquelas pessoas que têm acesso ao curral pela entrada correta e daquelas pessoas que sorrateiramente, me permita a expressão que nós mais conhecemos aqui, pulam o muro ou pulam a cerca para ter acesso às ovelhas. A forma errada é pulando a cerca. Este é o método dos ladrões e salteadores. E ele fala no verso 1, em verdade vos digo, o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe a sua porta, este é o ladrão e salteador. Verso 5, mas de modo nenhum seguirão estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E aí depois ele se debruça na forma correta, entrando pelo portão. Este é o método do verdadeiro pastor, aquele que entra de forma clara, objetiva e de forma que ele vá de encontro às pessoas de forma verdadeira. Verso 2, aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor de ovelha. Para este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a sua voz. Existem dois tipos de pessoas aqui que vão tentar persuadir as ovelhas. Aquele que é o bom pastor, que depois Jesus revela que ele é o bom pastor,
e aqueles que não são o verdadeiro pastor da ovelha. Eu separei um vídeo, se nós conseguirmos colocar aqui rapidamente, onde nós vamos perceber aqueles que não conhecem a ovelha, as ovelhas não conhecem e vão tentar chamar a ovelha. Eu gostei muito desse vídeo. Eu, particularmente, não sei se a gente tem áudio, se tiver, bem, se não... One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica! Tica, 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 tica! Tica, tica! Tica, 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 Look at them, look at them. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe it. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu a conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. É difícil nós entendermos essa analogia, ao menos que nós sejamos pastores, ou, graças a Deus, pelos nossos filmmakers, né, que hoje saem fazendo vídeos, e nós temos esse vídeo. Eu fiquei impressionado com isso, porque a gente não tem essa ideia. As ovelhas, de fato, e naquela ocasião, eles faziam currais onde tinham não só um rebanho, mas às vezes existiam vários rebanhos. Então, pela voz do pastor, aquele rebanho seguia, tanto para a entrada no curral, quanto para a saída no curral. Não era um único rebanho, mas eram vários rebanhos. Mas o verdadeiro pastor, ele entra. E aí, no verso 27 de João 10, diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A primeira questão é ouvir. O segundo, eles conhecem a voz e elas seguem. E verso 28 diz: eu dou a vida eterna, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. A pergunta que eu faço é: quem nós temos escutado? Quem você tem escutado hoje? Que tipo de pastor nós temos escutado hoje? Que vozes nós temos escutado? Me permitam abrir um pequeno parêntese nessa questão de escutar, porque eu acho ela importantíssima. Em Mateus, vamos abrir em Lucas 4, de 1 a 13. Lucas 4, de 1 a 13. Nesse texto de Lucas 4, 13, nós temos 3 influências fortíssimas na vida de todo cristão. 3 lutas que são constantes na vida do cristão, que é justamente a carne, o mundo e o diabo. Essas 3 vozes, elas estão muito presentes em todo lugar que nós estejamos. E elas falam conosco hoje. Elas estão tentando nos atrair, a nossa mente, a nossa atitude, para que nós a sigamos. Todos conhecem esse texto, é a tentação de Jesus. Então, no primeiro momento, Jesus havia acabado de jejuar 40 dias, e aí surge o diabo. E o texto diz o seguinte, eu abri o texto de Mateus aqui, mas vamos lá. Tentem acompanhar em Lucas, que vai
vai seguir o mesmo ritmo. Ele é levado pelo Espírito e depois de jejuar 40 dias teve fome. E o tentador aproximou-lhe e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disso viverá o homem. A tentativa de Satanás colocar uma voz elucidativa e prática na própria pessoa de Jesus, para que ele viesse ouvir a própria necessidade da carne dele e ele viesse transformar aquelas pedras em pães. Jesus tinha condições de fazer isso, sim ou não? Com certeza. Mas ele não ouviu. Ele simplesmente falou, não só de pão viverá o homem. Depois o diabo leva Jesus para uma cidade santa e coloca no pináculo. E ele diz, se és filho de Deus, atira-te lá embaixo. E aos teus anjos ordenará que eles te guardem. E eles te sustentarão. Então Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Satanás novamente tentando para que Jesus fosse o quê? Espetacular. Imaginem, pináculo do templo, não existia milagre já há muito tempo, Jesus se jogando e nada acontecendo com ele, e os anjos segurando ele. Eis o Messias. Olha a tentação de ser espetacular. A carne tentando dissuadir a própria pessoa de Jesus através de Satanás. O segundo é o mundo. Levou o diabo ainda a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E ele diz, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ora, só é olhar, pelo menos a minha, para a minha conta bancária e a gente entender que a gente não tem todas as riquezas do mundo. Às vezes a gente quer muito mais do que a gente precisa. Às vezes a gente quer muito mais poder do que a gente tem, do que nós temos. E aí está ali o mundo dizendo, não, olha, tem mais, tem mais. Eu vinha para cá agora, eu sou obrigado a passar ali por frente ao Norte Shopping, e de pessoas ali 10 e 15 da manhã atravessando para ir para o shopping. Muitas pessoas. Ouvindo a voz de quê? Do consumo, a voz das riquezas, daquilo que a gente pode adquirir, comprar e ter. Essa é uma voz que hoje nos persegue muito. Não sei vocês, mas a mim me persegue. O diabo, ele fala, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele quer adoração. Um detalhe interessante de Satanás aqui é que ele não quer ser descoberto. Na pessoa de Jesus, ele não tinha como se maquiar. Mas muitas vezes a gente está adorando aquele que nós não deveríamos adorar, porque ele está se disfarçando pelas riquezas do mundo, pelo poder que nós queremos para nós mesmos. E aí Jesus fala, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. E a pergunta que eu vos faço para encerrar essa parte, quem nós temos escutado? Quem você tem escutado? Quem você tem conhecido e quem você tem seguido? As minhas ovelhas me escutam, me conhecem e me seguem. Muitos têm ouvido a sua própria carne, muitos têm ouvido o mundo em busca da sua fama, sua riqueza, seu poder, e muitos, sem saber, estão ouvindo o diabo. Verso 7, vamos continuar aqui. E aí, a partir daí, Jesus explica a parábola. E depois da explicação, eu vou para a aplicação. Jesus, pois, afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Antes ele usa a linguagem, as ovelhas, o curral e o pastor, e agora ele vai identificar. No primeiro lugar, ele se identifica com a porta. Todos quantos vieram a mim, antes são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Irmãos, estar fora de um curral como ovelha naquela ocasião, ela teria que enfrentar normalmente o quê? Leões, ursos. Davi fala sobre isso, que ele chegou a tirar uma ovelha das mãos de um salteador. E esse salteador ele já tinha enfrentado leões, ele já tinha enfrentado ursos para salvar uma ovelha. Então, se você não entra pela porta desse aprisco, a ovelha não tinha como entrar pelo lado. Se você não está sob proteção desse pastor,
você está correndo o risco de ser simplesmente abocanhado. Nesse caso, pelas vozes deste mundo. Pelas vozes deste mundo, pelas nossas próprias vozes internas, pelos nossos próprios desejos individuais. E aí, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Em Jesus, nesta porta, entrando por este caminho, entrando nesta segurança, nós estaremos a salvo, irmãos. É isso que o Senhor Jesus está falando. Nós estaremos livres dessas influências, porque na palavra de Deus nós acharemos alimento espiritual suficientemente para as nossas almas e as nossas vidas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Este que quer pegar a ovelha, que quer pegar a sua vida, ele vai querer matar, roubar e destruir a sua vida. Muitas igrejas, normalmente, nas igrejas, nós ouvimos muitas histórias. Eu tive esse sentimento. O Senhor Deus falou comigo, eu tinha 24 anos. E eu tinha aquele sentimento, poxa, quanto tempo eu perdi. Quanto tempo da minha vida foi roubado nas mesas de bar, naquilo que eu não deveria estar fazendo, e sim fazendo aquilo que era a vontade de Deus. Roubar a vida. Eu tinha convicção, se Deus não tivesse chegado comigo naquele momento, eu não chegaria à idade que eu tenho hoje. Eu não teria a família que eu tenho hoje. Mas aprove a soberania de Deus, não a minha. Porque eu não queria, naquela ocasião, ouvir Jesus. Eu gostava muito dos crentes, mas não gostava de ouvir Jesus. Ele veio para matar, roubar e destruir. O mercenário não é um pastor e que não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona e foge, então o lobo as arrebata e as dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me seguem a mim. Assim como o Pai conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida às ovelhas. A ideia é a seguinte: nós temos aqui todos os símbolos claros. Jesus é a porta. Então, nós precisamos estar entrando por esta porta. O aprisco é o local onde você se sentirá seguro com a pessoa de Jesus. Podemos considerar como a própria igreja, de um modo geral. A primeira coisa, quando nós chegamos aqui, foi buscar um aprisco. Manaus, igreja presbiteriana, direto para a igreja batista de Matozinhos, um aprisco. Um local onde nós, eu, minha esposa e meu filho, pudéssemos ser alimentados da palavra. E aqui eu cheguei numa noite muito frio, véspera da Magusta, e eu vi a palavra sendo pregada. E eu percebi que aquilo era alimento para a minha palavra. Aqui tinha um pastor alimentando as suas ovelhas. As ovelhas somos nós, os seguidores de Jesus, aqueles que ouvimos a sua voz. Nós a seguimos. E estamos aqui hoje por isso. O ladrão, a analogia aqui, salteadores, era daqueles que estavam fazendo da religião, naquela ocasião, judaica, forma de ganhar dinheiro, e não de levar e apontar para o verdadeiro Deus. E o mercenário eram pessoas interesseiras em tirar dinheiro mesmo, em ganhar proveito daquela situação. Eram pessoas que eram pagas para fazer o que faziam, mas não estavam dispostas a dar a sua vida por causa daquelas ovelhas. E quando vinha o lobo, eles fugiam das ovelhas. O mercenário, ele fugia quando via o lobo. Ele não fazia como Davi. Lutava contra o lobo. Ele simplesmente fugia. E aqui, a ideia do lobo é justamente todos os inimigos que nós temos da nossa própria alma, inclusive o próprio Satanás. Mas o Senhor Jesus, ele é tido como nosso pastor. Ele mesmo fala, eu sou o pastor, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Esse pastor, Jesus, em relação à ovelha, ele entra pela porta e ele é bem recebido pelo porteiro. A ideia é o relacionamento do próprio Senhor Jesus com o seu Pai. A ideia de que a entrada da salvação, a entrada daquilo que acontece no reino espiritual se dá com todo consentimento através do Pai. Ele chama a ovelha pelo nome e ele as conhece intimamente. O Senhor Jesus nos conhece intimamente.
ele nos leva tanto para dentro do aprisco quanto para fora do aprisco para termos alimento. E ele vai diante de nós. Ele é reconhecido e seguido pelas ovelhas. Ele dá acesso à porta, ele é a própria porta. E ele dá vida e a dar em abundância. Essa palavra vida em abundância, ela é uma palavra que a ideia é a seguinte: nós já temos o que precisamos, mas Deus quer te dar mais. Vocês entenderam? Eu estava doente, agora eu estou sã. Eu tenho vida agora. Mas não é uma vida comum, é uma vida completa. E eu não falo aqui de riquezas, como muitas pessoas gostam de colocar o texto, mas aquilo que é necessário para o nosso sustento. E aí o ladrão, ele vem para matar, roubar e destruir. Então vamos à última parte, que é justamente a aplicação. Mais 5 minutos eu estou encerrando. A primeira parte é: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Eu sou a porta. Jesus se identifica como a porta da salvação. E a pergunta que eu vos faço agora, nesse momento de aplicação, é: por que porta nós temos entrado? Em que pasto nós temos entrado? Pelo contrário, se você entrar num pasto onde o mercenário, o ladrão estiver, ele vai matar, roubar e destruir. Mas Jesus, ele propõe te dar neste pasto vida e vida em abundância. E não só isso, mas ele deu a sua vida por você, ele deu a sua vida por mim, para criar este ambiente de alimento, de vida, e não um alimento de morte. Vamos aqui para o final, me permitam aqui, ok. E aí, voltando ao primeiro ponto. Jesus é o bom pastor, e ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Pergunto novamente: quem você tem seguido? Quem você tem ouvido? Quem você tem conhecido? E quem você tem seguido? A carne, o mundo ou o diabo? Ou o Senhor Jesus, que é o bom pastor? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Onde você tem encontrado refúgio? A pessoa do Senhor Jesus é esta porta, e ela quer te dar refúgio. E por último, ele fala o seguinte: que muitos ainda viriam que entrariam por esta porta. Talvez tenham pessoas aqui que não conheçam o Senhor Jesus como bom pastor. Tenham pessoas aqui que não conheçam o Senhor Jesus como uma porta para a sua salvação. Esta é uma oportunidade para você ficar conhecendo. O Senhor Jesus é um pastor que vai tomar conta de toda a tua vida. O Senhor Jesus, ele vai te conduzir a uma porta que você terá alimento espiritual eternamente. Em Mateus 7, 24 e 29, eu vou terminar com esse texto, diz o seguinte: pois todo aquele, pois que ouve estas minhas palavras e as praticas, este será considerado homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada pela rocha. Todo aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não a pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, isso está no Sermão do Monte, encerramento do Sermão do Monte, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas, não como salteadores, não como mercenários, mas como um bom pastor. A minha oração, irmãos, é que nós possamos ouvir a voz desse bom pastor e nós possamos ser conduzidos na graça de Deus, com alegria, com júbilo, ao bom pastoreio do Senhor Jesus. Que nós atendamos esse convite de termos vida e a termos em abundância. Deus abençoe a vida dos irmãos ricamente.